Muito bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso programa hoje está a chegar um bocado atrasado por questões técnicas. Eu espero que me consigam ouvir e ver e aguardo a vossa companhia para comentar aqui as nossas notícias. Os principais títulos de hoje: em Angola, manifestantes que foram detidos estão a aguardar julgamento. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi está em Cabo Delgado, visitou Macomia no sábado. Nós temos um vídeo dessa reportagem, uma reportagem em vídeo dessa visita, está disponível já no nosso website. Aqui nos Estados Unidos, o dia de eleições é só dia 3 de novembro, mas as pessoas já começaram a votar e mais de 50 milhões de pessoas já votaram, o que é um número sem precedentes. Mas já lá vamos. Antes de falarmos de mais tópicos, vamos então aqui comentar, vamos entrar, aliás, nos detalhes destes títulos de que falamos. Já vejo aqui o Adão Prazeres, o António João Inglês e a Sandra Helena ligados a nós, muito obrigada. O Adão Prazeres diz que dia 7 de novembro vai haver manifestação em DC, na Embaixada de Angola. E o António João Inglês está em Angola e a Sandra Helena está em Cambridge, aqui nos Estados Unidos, Massachusetts. Um abraço para a Sandra também. Vamos então aos principais temas de hoje. Vamos falar de Angola, vamos então até Angola, onde cerca de 200 pessoas gritaram por liberdade em frente ao Tribunal Provincial de Luanda, Dona Joaquina, em protesto contra a prisão de 103 ativistas políticos e jornalistas que estão a ser julgados de forma sumária nesta segunda-feira, dia 26, isto na capital angolana, Luanda. Os detidos começaram a chegar por volta das 11 horas, enquanto familiares e amigos permaneceram do lado de fora do tribunal, também fortemente protegido. Ativistas e políticos, como o secretário-geral da Jura, o braço juvenil da UNITA, estão entre o grupo. Os 6 jornalistas detidos enquanto faziam a cobertura da manifestação já têm ordem de soltura e aguardam as formalidades para serem colocados em liberdade, disse à Voz da América o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido. Entretanto, os detidos não conseguiram ainda falar com os advogados de defesa. Uma fonte do tribunal, que admite que os presos serão colocados em liberdade para responderem ao processo posteriormente, diz que serão julgados em 2 grupos, sem dar mais detalhes. A Polícia Nacional reprimiu a manifestação com centenas de agentes da Brigada Rápida de Intervenção, Cavalaria e da Unidade Canina, por considerar que violava o decreto presidencial que impõe um limite à aglomeração de pessoas e outras restrições. O secretário de Estado do Interior, Salvador Rodrigues, e a governadora de Luanda, Joana Lima, fizeram declarações musculadas em defesa da atuação da polícia. Rodrigues disse haver interesses inconfessos por detrás dos ativistas e que vão ter que explicar no tribunal os seus motivos. Por seu lado, Joana Lima também considerou ter havido esse tipo de interesses inconfessos e classificou a manifestação como um ato de vandalismo. O presidente da UNITA, principal partido da oposição, exigiu a libertação imediata dos presos de consciência, conforme disse Adalberto Costa Júnior, e ele acusou o governo de ser, e eu cito, incapaz de respeitar a lei, mas mostra-se capaz de fazer leis de conveniência, fim de citação. Isto referindo-se ao decreto presidencial que entrou em vigor no sábado, no dia da manifestação, e que restringe a aglomeração de pessoas. Adalberto Costa Júnior disse haver, e eu cito, imagens de espancamentos, agressões e prisões arbitrárias, fim de citação, de ativistas e políticos, como o secretário-geral do braço juvenil da UNITA, a Jura, Agostinho Camoango, e Adalberto Costa Júnior desafiou o Presidente da República com estas palavras que eu passo a citar. Senhor Presidente João Lourenço, tenha a coragem de anular o decreto que agride a Constituição e mande para o Parlamento caso queira restringir os direitos fundamentais dos cidadãos. Fim de citação. Costa Júnior disse também, e eu cito, que o estado de calamidade não permite ao presidente João Lourenço limitar as liberdades dos cidadãos.
Todos sabemos, quanto mais os governantes deviam saber. Fim de citação. Costa Júnior acusou a polícia de ter usado e abusado de violência gratuita contra os manifestantes. Antes de continuarmos, ver aqui quem está ligado a nós e agradecer também pela sua companhia aqui, por estar ligado a nós, e eu vou fazer isto, vou ver quem é que está aqui connosco, e temos imensa gente que eu agradeço. Temos o Monteiro Anai, infelizmente Angola não existe independência, diz ele. Temos Eduardo Moi, a partir de Luanda. Temos Gilson Mendes, que está em Angola, diz boa tarde. Muito obrigada, Gilson. Eu não consigo ver mais comentários, talvez. Portanto, Zacarias Malumba João diz que o líder da junta militar da Renamo denuncia sequestro. É verdade, nós já lá vamos. Edgar Silva é angolano, tem a bandeira de Angola. Vou dar aqui mais olás, pessoas que eu não estou a ver os comentários. É possível que tenham comentado, mas eu não os consigo ver. Mas temos a Teresa Silva, temos o Júlio Mário Coimbra, que diz que está na Namíbia, temos Amadeu Conde a partir da Ucrânia, portanto na Ucrânia já deve ser para lá quase fim de tarde, não é? Portanto já é quase boa noite. Temos também Bonifácio Paulo, Manuel Raposo, Helder dos Santos, que está em Nampula. Temos David Machimbuco, diz bom dia, boa tarde, conforme a hora. Aqui ainda é bom dia. E o David Machimbuco está no Niassa, em Moçambique. Muito obrigada pela companhia. Vamos continuar então com as notícias, ainda falando de Angola e em reação a esta manifestação de sábado. Omunga enviou uma carta a várias instituições internacionais, sublinhando que, mais uma vez, a polícia recorreu à força para reprimir uma manifestação pacífica convocada para sábado passado, dia 24, por um grupo de cidadãos angolanos com o objetivo de pedirem o fim do custo elevado de vida e protestar contra a decisão do Executivo angolano de adiar por tempo indeterminado a realização de eleições autárquicas no país. A Omunga admite que o país vive atualmente em estado de calamidade pública devido à Covid-19, mas a Omunga diz que o país e o decreto do presidente não substitui o Estado de Direito e democrático, os artigos 2º e 58, ambos da Constituição da República de Angola, que os artigos permitem. Portanto, embora haja o estado de calamidade, a Omunga diz que as manifestações estão previstas na Constituição. Também a organização não-governamental Friends of Angola recebeu denúncias de detenções e agressões na Marcha do Desemprego em Luanda, ocorrida no sábado, e pediu a libertação dos detidos. Ainda sobre Angola, mas vamos falar da economia. A economia angolana registrou um crescimento negativo de 8,8% no segundo trimestre deste ano, face ao período homólogo, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística, o INE, atribuindo esta desaceleração acentuada à pandemia da Covid-19. A variação negativa é atribuída fundamentalmente às atividades da pesca, menos 27,8%, petróleo, menos 8,2%, extração de diamantes, menos 15,6%, construção, menos 41%, comércio, menos 0,1%, transporte, menos 78,9%, governo, menos 7,1%, imobiliária, menos 17,6%, impostos, menos 53,6% e outros serviços, menos 2,1%, e indústria transformadora, menos 4,0%, portanto, menos 4%, e subsídios, menos 71,7%. A divulgação das estatísticas relativamente ao segundo trimestre, feita durante uma conferência de imprensa esta manhã, surge depois da demissão do presidente do INE, Camilo Seita,
que a comunicação social local atribui ao facto de ter sido apresentada uma versão preliminar do documento, no qual a queda do PIB no segundo trimestre era de 12,7%, que terá merecido a discordância do governo, tal como terá também acontecido em janeiro relativamente aos números da inflação. Num e-mail de despedida aos trabalhadores, citado por vários jornais angolanos, o agora ex-vice-presidente do INE, Camilo Seita, salientou que, eu cito, a autonomia é um dos pilares do Instituto de Estatística e o INE de Angola, nossa casa grande de equilíbrio da democracia, não deve nunca descurar dela. Fim de citação. Portanto, o presidente do INE aqui a deixar esta mensagem aos seus ex-trabalhadores, aos seus colegas. Vamos continuar com notícias de Moçambique. Em Moçambique, o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo, denunciou nesta segunda-feira o sequestro de 2 membros do grupo dissidente da Gorongosa em Sofala no domingo, no dia que iniciou a trégua de 7 dias para abrir caminho para o diálogo com o governo, e esta trégua foi anunciada pelo presidente Filipe Nyusi. Ontem, domingo, aqui na Gorongosa, 2 homens foram sequestrados e hoje é que vamos negociar, isso não está certo, deplorou Mariano Nhongo. No sábado, o presidente moçambicano anunciou que a partir de domingo o governo iria suspender qualquer investida contra membros da autodenominada Junta Militar da Renamo por um período de 1 semana, como forma de abrir caminho para um diálogo com o grupo dissidente do principal partido da oposição. Contudo, Mariano Nhongo garantiu que vai criar uma espécie de um corredor de diálogo com o governo se a intenção deste for realmente honesta, de pacificar o país, particularmente a região centro de Moçambique, que voltou a ser assolada por ataques em estradas e aldeias desde agosto de 2019. Para Nhongo, o governo devia primeiro criar condições e ambiente de confiança apropriados para o diálogo e negociar o próprio cessar-fogo com o grupo, o que iria permitir medir as intenções das partes. Por seu lado, Davi Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, considerou justa e correta a trégua unilateral decretada pelo governo e apelou à honestidade no diálogo entre as partes para se alcançar a nova paz. O presidente Filipe Nyusi está em Cabo Delgado, onde prometeu às comunidades de Macomia que o governo vai ajudar não só os refugiados de guerra, como também quem ficou nas suas terras, ao mesmo tempo que tenta contornar os insurgentes que têm atacado a região há já 3 anos. Nós temos uma reportagem alargada sobre este tema na nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique. Também temos reportagens em vídeo no nosso website e no nosso Facebook, também no nosso YouTube, sobre esta visita do presidente Filipe Nyusi a Cabo Delgado. Antes de continuarmos com as nossas notícias, vamos ver então quem está aqui. Temos Domingos Feriaça Juliai, que diz: boa tarde, Mayra. Está em Maputo, um dia quente com 30 graus, céu parcialmente nublado, parece-me. São destaque a visita de Nyusi a algumas bases das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e a mesma senda concede trégua de 1 semana na zona centro, na busca do diálogo com a Junta Militar da Renamo. A todos os fiéis da VOA, um bom início de semana laboral e que seja coroada de êxito. Muito bem, eu tenho que dizer que é segunda-feira, é sim, é dia de abraçarmos a semana com energia, com um pensamento positivo para que a nossa semana continue bem. Hoje é um dia muito importante começar com o pé direito ou com os 2 pés bem assentes na terra. Lucas Gregor Mendel Ateua diz: boa tarde, sou angolano e escrevo a partir do Brasil. Os nossos irmãos só saíram às ruas para reivindicar os seus direitos. Às vezes a necessidade fala mais alto que a moral, diz Lucas. Ivo Paulo Belengue diz que era do MPLA. É muito triste o que acabei de ver o João Lourenço e ele chama João Lourenço de ditador. Muito bem, vamos continuar então ainda com Moçambique e ainda sobre este tema dos ataques insurgentes que estão a causar imensos deslocados. O número de deslocados internos em Moçambique cresceu
2.700% em 2 anos e representa hoje 1,4% da população do país sem ajuda que chega, destaca um relatório do Centro de Integridade Pública, o CIP, ONG moçambicana, que divulgou este relatório nesta segunda-feira. No relatório, podemos ler que cerca de 1,4% da população moçambicana encontra-se atualmente deslocada devido aos ataques armados em Cabo Delgado e no centro do país, ou seja, 424.002 afetados de um total de 29 milhões de habitantes, nota o documento. O aumento de deslocados reflete o agravamento do conflito no norte do país, a região rica em gás natural e cuja exploração está a atrair o maior investimento privado em África, da ordem dos 28 mil milhões de dólares. Do total de 86.562 famílias deslocadas, apenas 3.981 vivem em 13 centros de acolhimento instituídos pelo governo e parceiros nas províncias de Cabo Delgado, há 6, Nampula tem 4, Niassa tem 1 e Manica tem 2 centros de acolhimento. O CIP realça que só 4,6% dos agregados familiares em fuga se encontram em centros de acolhimento, ou seja, quase todos os afetados na crise humanitária vivem em agregados que os acolhem, na maioria dos casos sem o mínimo de condições básicas para garantir a sua sobrevivência, diz o CIP. Na última semana, cerca de 1.000 refugiados por dia chegaram às praias de Pemba, sul da província, segundo dados das autoridades e diversos relatos ouvidos pelos mídia. Portanto, e nós temos também vídeos da chegada destes deslocados de guerra à praia de Paquitaquete, em Pemba. Vale a pena ver, temos disponível no nosso website e também no nosso Facebook. Quando terminarmos aqui este bloco noticioso, Washington Fora de Horas, poderão ver esses vídeos também. Antes de continuarmos, vamos saltar de Moçambique para Cabo Verde, mas antes disso, vale a pena ver aqui quem está ligado a nós. E é mais fácil porque o telefone mostra mais nomes do que, por algum motivo, o computador aqui na nossa página de Facebook, pelo que eu vejo que há muitos comentários, mas não os consigo ler todos, então vou aqui ao telefone e ver quem está. Ilídio Gonçalves, António Teixeira, André Miguel Francisco, Florencio Cumbane, Osvaldo Ferradosa, Intuzitiza Jorge, Gina Onuana, aliás, Josias Orlando, temos também Calei Lucas, André Engana, Aldina Cunha, Idlio Pinto, Arsénio Rosar Chacur, Julde Jaquite, Isidro Saua Correia, Ivo Edmundo Mbembe, Jerónimo Jacinto Caçoca, temos Luís Gonzaga, Cal Monteiro, Daúda Kassamá, José Luís, e temos também Gonga Ukwamba Wandi, Fernando Manuel Pessoa, Manuel Batalha, Cristina Andrade, José Assunção Lopes, Paulo Ghost, Nelson NG, Ruben Strong, Humberto Campos Abrantes, Natália Seissalo. Portanto, muito obrigada a todos os Washington foradenses que assistem a este programa nesta segunda-feira, que aproveito para dizer que se em Maputo estão 30 graus e está um céu parcialmente nublado, aqui ainda está assim meio tímido e já são 10 horas da manhã. Portanto, vamos ver se o sol nos faz a honra, nos dá a honra da sua presença. Cabo Verde, o MPD, partido no poder, perdeu 4 câmaras municipais e o PICV, na oposição, ganhou 6, enquanto a abstenção marcou forte presença nas eleições autárquicas de domingo. A pandemia da Covid-19, que já provocou, aliás, 94 mortes e tem 8.332 casos, pode estar na origem da elevada abstenção, que, pelos primeiros resultados, pode ter rondado os 41,7% a nível nacional. Mas na capital, por exemplo, a taxa chegou a 55%. Com a quase totalidade dos votos contabilizados, a nota de destaque foi a perda da principal Câmara Municipal do país, a da Praia, na capital.
pelo MPD, que dirigia a edilidade desde 2008. Portanto, o MPD perdeu a Câmara da capital do país. O PICV, além de recuperar o seu tradicional bastião na Ilha do Fogo, a cidade de São Filipe, que tinha perdido pela primeira vez em 2016, recuperou também outras câmaras. Os resultados provisórios indicam que o partido liderado por Janira Ofer Almada conquistou mais 6 câmaras, mantendo no total 8 contra 2 até agora. O MPD, partido que desde a instauração do poder local em 1992 dominou quase sempre as câmaras municipais, manteve 14 edilidades, nomeadamente em São Vicente e Santa Catarina de Santiago, o segundo e o terceiro maior centro urbanos do país, mas tudo aponta que vai ter que dividir a gestão com outros partidos. As eleições legislativas acontecem no primeiro semestre de 2021 e as presidenciais no segundo semestre. Temos reações às leituras, às eleições da nossa emissão de rádio a partir das 16 horas de Cabo Verde. Portanto, vale a pena ouvir a nossa emissão para perceber como é que foi esta troca de poder, esta perda para o partido que governa o país. É uma mensagem com certeza. Falando de eleições, e aqui nos Estados Unidos, a 8 dias de eleição presidencial, 59,4 milhões de americanos já votaram antecipadamente. Segundo o projeto de eleições da Universidade da Flórida, 40 milhões votaram pelo correio e 19,4 milhões votaram presencialmente. O número equivale a 43,1% de todos os votos da eleição de 2016, quando o então candidato republicano, Donald Trump, derrotou a democrata Hillary Clinton. Com o alto número de votos antecipados, especialistas preveem que um recorde de 150 milhões de votos pode ser batido e a taxa de participação na eleição pode ser a maior desde 1908. Uma das pessoas a votar antecipadamente foi o próprio presidente Donald Trump, que está a recandidatar-se à eleição à Casa Branca, e ele votou no sábado em West Palm Beach, na Flórida. A votação antecipada neste estado, que é um dos mais importantes na eleição americana, começou há uma semana, no dia 19 de outubro. Portanto, os americanos já votam, mas dia 3 de novembro, é o grande dia das eleições. Ainda aqui nos Estados Unidos, 5 assessores do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, testaram positivo para a Covid-19. O diagnóstico do chefe de gabinete, Mark Short, era conhecido desde sábado, mas agora mais 4 pessoas estão infectadas. A agenda do vice-presidente não foi alterada, tendo ido ontem à Carolina do Norte para um comício, mesmo sabendo que pessoas próximas de si estão infectadas. Portanto, também é um tema que nós vamos continuar a acompanhar. Antes de sairmos dos Estados Unidos para irmos até ao Chile, e vamos continuar nas Américas, portanto, antes disso, vamos ver quem é que está ligado a nós. Temos o André Amado, está em Benguela, e ele manda saudações, e eu agradeço em nome da VOA e em nome do João Santa Rita, porque ele cita também aqui o nome do João Santa Rita. Filipe Palanca diz que é triste a situação atual que Angola vive, e eu não sei se há aqui mais alguém. O Hardy Castelo Hardy colocou um gif a dizer vote ou vote, portanto eu acredito que o Hardy Castelo Hardy esteja aqui nos Estados Unidos e que seja alguém que vota. Quem mais está ligado a nós? Paulo Alexandre Alves, Sebastião Lourenço, Joaquim Barroso, Abelardo Félix, Isaías Moiana, Jéssica Joaquim, Manuel José, Casimiro Vieira, João Batista Conceição, Adilson dos Santos Mapiaça, Henrique Adelino Chiquemba, Paulo Contino e António Queiroz, Maria Isabel, quem mais? Helena Francisco Nhamuche, Hélio Baiano, Miguel dos Santos, Lídia Cabral, Juízo Manuel, Samuel Timba, Bacari Diawara, Umso Povo Capitão, Sitacaba, Catarina Mangumbala. E eu só tenho a agradecer a companhia de toda a gente que se liga a nós todos os dias para assistir ao nosso Washington Fora de Horas.
que, como vocês sabem, costumava ser nos estúdios da VOA, mas que, infelizmente, devido à Covid-19, cada um de nós teve aqui que improvisar o seu estúdio e pôr-se na ação. Vamos continuar então, como eu dizia, estamos nas Américas, vamos até ao Chile. No Chile, os chilenos derrubaram a Constituição de Pinochet. Depois de um referendo de ontem, a nova Constituição há uma nova Constituição, uma das principais demandas dos manifestantes que ocuparam ruas do país por meses. Portanto, os chilenos manifestaram-se, queriam um referendo à Constituição e conseguiram. A atual Constituição chilena remonta a 1980 e, embora alterada várias vezes, é criticada por ser uma herança do regime militar de Augusto Pinochet e por dar um papel residual ao Estado na prestação de serviços básicos, o que é justamente um dos motivos dos protestos que começaram em 18 de outubro de 2019 e se estenderam até março de 2020, num movimento que passou a ser conhecido como explosão social. Segundo o resultado das urnas, 78% dos eleitores votaram pela mudança da Carta atual e 22% rejeitaram a proposta. A Assembleia Constituinte será formada numa nova eleição em abril de 2021, com paridade de género, 50% de mulheres, 50% de homens. Os eleitores também decidiram que a Constituição não será mista, que a Constituinte não será mista, com metade dos assentos destinados a parlamentares em exercício, mas sim inteiramente formada por novos membros eleitos sem necessidade de filiação partidária. Portanto, estas são as novidades que nos chegam do Chile. Na Síria, o número de rebeldes sírios pró-turcos mortos hoje em ataques aéreos atribuídos à Rússia contra um campo de treino na província de Idlib, no noroeste da Síria, subiu para 78, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O balanço de mortos ainda pode ser maior porque também há muitos feridos, alguns deles em estado crítico, alertou Rami Abdelrahman, diretor do observatório. Os ataques aéreos visavam uma posição ocupada pelo Failaq al-Sham, uma facção de elementos sírios apoiados por Ankara, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A Rússia está a ajudar militarmente o regime do presidente sírio Bashar al-Assad. Portanto, 78 pessoas morreram até agora neste ataque aéreo atribuído à Rússia. Estamos quase a terminar o nosso programa, mas como sabem, há sempre um toquezinho do que está trending, especialmente aqui nos Estados Unidos. E, vocês já sabem, nesta fase de eleições é muito difícil fugir à política nos tópicos trending. Portanto, as eleições americanas estão a dominar os assuntos em todas as plataformas a cada dia que passa, cada vez mais. Um dos tópicos trending de hoje no Twitter é o apoio oficial de mais um rapper ao presidente Donald Trump. Lil Pump publicou um vídeo em que chama Joe Biden, o candidato democrata, de dorminhoco, entre outras coisas, e diz que vai votar por Donald Trump. E na semana passada, devem lembrar-se que outro rapper que tinha anunciado que ia votar em Joe Biden tinha mudado de ideias. Eu estou a falar de 50 Cent, o rapper e produtor de séries televisivas, voltou a mudar de ideias, entretanto, e diz que não vai votar em Donald Trump. Na semana passada, 50 Cent tinha publicado uma foto com o alegado plano de impostos de Joe Biden e escreveu que não queria saber se o presidente Trump não gostava de pessoas negras, mas que, por aquela percentagem de impostos proposta por Biden, ele iria votar em Trump. Dias depois, numa troca de tweets com uma das suas ex-namoradas, a famosa comediante Chelsea Handler, 50 Cent voltou a mudar de ideias. Mas a semana é longa, hoje é só segunda-feira, estamos a 8 dias da eleição, portanto, dia 3 de novembro ainda tem muita água a passar por baixo desta ponte e é possível que 50 Cent volte a mudar de ideias. Nós vamos continuar atentos e, com certeza, partilhar isso com toda a nossa audiência. Portanto, já sabem, nesta fase de eleições,
famosos começam a mostrar as suas cores partidárias, mas pelos vistos há alguns que ainda estão muito indecisos e estão neste ping-pong, vai e vem. Antes de continuarmos com o trending que marca este dia 26 de outubro, quem mais é que está ligado a nós? Sebastião Diogo está em Luanda e ele diz, mesmo com as manifestações, continuamos aqui do outro lado. E eu só posso agradecer a companhia do Sebastião e de todas as outras pessoas, todos os outros Washington foradorenses que tiram este bocadinho de tempo para estar connosco. Muniz Cominho Alcolete está a partir de Maputo e nós agradecemos. O Umso Povo Capitão diz que está triste, parece-me mais um ditador em Angola, portanto o Povo Capitão está a reagir às notícias das manifestações que marcaram este sábado, dia 24, a capital Luanda, capital angolana, portanto. E José Ventura está no Forte da Casa. Já sabem, eu sei mais ou menos onde é que fica o Forte da Casa, então fico sempre muito entusiasmada quando há pessoas em regiões que eu conheço. Muito obrigada pela companhia também. Ainda nos tópicos trending, antes de nos despedirmos, política à parte, houve um aniversário neste fim de semana que mexeu com as redes sociais. O rapper canadiano Drake celebrou 34 anos. Ele agradeceu as mensagens de felicitações no seu Instagram com uma foto sua com um mocho branco, uma cor que eu nunca tinha visto no mocho. É com certeza uma raridade, portanto vale a pena ir lá ver esta fotografia que conquistou mais de 1.080.000 gostos. É sabido que o Drake tem muitos fãs, portanto não é de estranhar tanto gosto na sua foto. No website da VOA, o que é que vale a pena ver, o que é que está a chamar a atenção dos internautas? 2 artigos, um relacionado com Moçambique e outro com Angola. De Moçambique, o artigo que diz que inicia a trégua dada pelo presidente moçambicano à autoproclamada junta militar da Renamo. E já sabemos também que, em consequência disso, ou o desenvolvimento desta notícia, que é uma notícia de ontem, é que o líder da junta militar, Mariano Nhongo, denunciou o sequestro de 2 membros do seu grupo. Portanto, esta trégua está aqui um bocado tremida. Em Angola, a polícia angolana mantém 6 jornalistas e dezenas de ativistas detidos. Este também é um artigo de ontem, está a chamar muita atenção dos internautas. E hoje, estes detidos estão a ser ouvidos já no tribunal Dona Joaquina, em Luanda. E estas foram as nossas notícias deste Washington fora de horas. Eu vou despedir-me, dar aqui mais uns olás e desejar uma semana cheia de energia positiva e uma segunda-feira muito boa para toda a gente. Portanto, o Horácio Diamante Mondlanes diz bom programa, o Povo Capitão diz merci beaucoup, e nós é que agradecemos mais uma vez. Tenho a certeza que há aqui mais gente: Eva Carvalho, Milcar Paulo Zeferino Jacinto, Rui Carvalho Souza, Tierno Ibrahim Diallo, José Luís Quembo, Sozaric Carlitos, Kwame Nkrumah, Elísio Capemba, temos Aníbal Almeida também, Beverly Lavbin, Virgílio Bagui de Carvalho, Francisco Lobato Faria Dias, Cláudio Almeida e Raquel Leong. Que boa maneira de terminar o programa com esta mensagem da Raquel. Uma excelente semana para todos, muito obrigada pela companhia neste Washington fora de horas. Já sabem, amanhã há mais e até sexta-feira também. Portanto, segunda a sexta, Washington fora de horas da Voz da América. Boa continuação.